Boa tarde, meninos e meninas. Vamos a mais um vídeo aula, né? Hoje falamos sobre ângulos formados por duas retas e uma transversal. As retas, em alguns casos, elas podem ser paralelas ou não, certo? Então, o que traz aí de característica nesse conteúdo é esse tópico básico, que são duas retas cortadas por uma transversal. Isso forma, em cada intersecção, né, em cada momento aí que essas retas se tocam, elas formam quatro ângulos, né? A gente observa aí que a reta A interceptada pela reta T, ela forma um ângulo de 5, 6, 7 e 8. A reta B, interceptada pela reta T, formam ângulos 1, 2, 3 e 4. E aí inicia-se essa parte do conteúdo. Eu espero que vocês tenham muita atenção nesses pontos, porque vão surgir nomes novos, né? Vão surgir nomes e esses nomes é interessante que vocês estejam compreendendo direitinho, senão a gente se perde no conteúdo. Então, dizemos que a reta T é transversal a B. Por enquanto, a gente começa só assim, né? Só falando que ela é transversal. E aí a gente dá sequência nos próximos pontos. As retas A e B, A, B e T, determinam 8 ângulos, que foi o que a gente já falou, né? Onde nesses ângulos a gente começa a perceber que quem está do mesmo lado é chamado de colateral. Observe aí, na primeira figura, 1 e 5, eles são colaterais, ou seja, eles estão do mesmo lado. Da mesma forma, 2 e 6 estão do mesmo lado, não obrigatoriamente do lado de 1 e 5, sim do outro, né? 3 e 7 no exemplo de baixo, e 4 e 8. Todos eles são chamados de correspondentes, ângulos correspondentes. Aí eu continuo, agora vamos estudar um pouco mais sobre as propriedades, né? Sim, o que são ângulos correspondentes? São ângulos que correspondem à mesma posição. Okay? Então, eles estão aí correspondendo à mesma posição, vamos dizer assim, ao mesmo formato do desenho. Falando aí sobre a primeira propriedade, na figura a seguir, ou nas figuras a seguir, representamos as retas A e B, a transversal T, e destacamos os ângulos correspondentes alfa e beta. Veja aí no primeiro exemplo, eu tenho a reta A sendo interceptada pela reta T e a reta T sendo interceptada pela reta B. Na intersecção de A com T, eu tenho o alfa com 60 graus e tenho na intersecção de B com T, eu tenho o beta com 100 graus. As retas A e B não são paralelas. Se elas não são paralelas, então os ângulos têm medidas diferentes. Aí ao lado tem uma caixinha, né, com um comentário dizendo que esse símbolo usado aí em 100 graus é chamado de beta. E o autor esqueceu de dizer que essa que equivale a 60 graus é chamado de alfa. Na segunda figura, né, nós temos aí alfa e beta, né, onde alfa tem 60 graus e beta tem 40 graus, mas as retas continuam não sendo paralelas. Já no terceiro exemplo, onde A e B são retas paralelas, aí a conversa começa a ter mais sentido. Como assim? Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal,
os ângulos correspondentes, lembra de correspondentes que a gente viu ali há pouco tempo? Os ângulos correspondentes, aqueles que ocupam a mesma posição, no mesmo sentido na figura, eles são iguais. Veja que no primeiro exemplo, alfa era 60, beta era 100. No segundo exemplo, alfa era 60, beta era 40. No terceiro exemplo, como as duas retas A e B são paralelas, então alfa e beta têm o mesmo valor. Os ângulos correspondentes têm medidas iguais quando as retas são paralelas, cortadas por uma transversal. Diz isso aí nessa caixinha, né? Vamos para o segundo exemplo, o segundo axioma. O axioma de Euclides, ele diz que por um ponto P, fora de uma reta A, passa uma única reta paralela a A. O que é isso, Martinho? Bem, só pode passar uma, né? Como é que eu passar duas retas vão ser no mesmo, vão ser coincidentes, vão ser no mesmo canto? Se eu passei uma paralela, se A era reta e eu passei uma paralela B, ela que é essa vermelhinha, só tem ela paralela, as outras não são paralelas. As outras são concorrentes. Ok? Só para lembrar um pouquinho aí de paralelo e concorrente. A terceira propriedade, aí a gente já começa a falar sobre os paralelos, né? Na figura abaixo, as duas retas paralelas A e B formam com a transversal P ângulos correspondentes de medidas iguais. Iguais, sim, mas temos que ter cuidado aí, né? Nas propriedades que vão surgindo, né? Por exemplo, na interseção de A com P, formam 4 ângulos iguais 2 a 2, né? Que são OPV. Na interseção de B com T, também formam 4 ângulos iguais 2 a 2. Significa dizer que nós vamos ter ângulos iguais, né? Ângulos OPV na A, no caso aí fica 70 e 110. Na B eu também vou ter ângulos com 70 e 110. Ok? Aí, continuando, duas paralelas cortadas por 3 transversais. Não interessa a quantidade de transversais, 1, 2, 3, 4. Quanto mais transversal botar, mais ângulo eu vou ter, né? E todos têm a mesma característica. O autor colocou aí 3 exemplos, né, de transversal, uma com ângulos menor que 60, menor que 90, uma com um ângulo igual a 90 e outra com um ângulo maior que 90. Se duas retas paralelas interceptam uma transversal, então o ângulo correspondente tem medidas, os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Ok? Participação aqui de Aninha na aula, olha. Show! Daqui a pouco a Aninha vai participar da brincadeira. Conclusões. E aí, em uma figura só, aparecem todos os ângulos e a gente começa a esquentar a cabeça, né? A gente vê aí que duas retas paralelas A e B, cortadas por uma transversal T, formam 8 ângulos. E esses ângulos têm as propriedades de OPV, têm as propriedades de ângulos suplementares, né? E aí a gente começa a entender o porquê dessas retas do início até agora, né? Então a gente tem aí que 1 e 3 são OPV, 2 e 4 são OPV, 5 e 7 são OPV, 8 e 6 são OPV, ou 6 e 8, né? São OPV. Temos que 1 é congruente a 5, 2 é congruente a 6, 4 é congruente a 8, 3 é congruente a 7. Então, já tem mais coisa interessada aí. Vocês estão vendo que dos 8 ângulos só tem 2 medidas diferentes, né? Apesar de não expor as medidas, mas as cores identificam as medidas. Então, quando duas retas são cortadas por
uma transversal, ela forma 8 ângulos, porém, os 8 ângulos só tem 2 medidas diferentes, certo? Se, por exemplo, aí fosse 60 e 120, então por exemplo, se 1 fosse 120 e 2 fosse 60, então 3 era 120, 5 era 120, 7 era 120, aí 4 era 2, 60, 4, 60, 6, 60 e 8, 60. Ok, então a coisa está começando a, vamos dizer assim, a se entrelaçar. Mas vamos ao passo a passo para a gente entender melhor. Eu falo de ângulos suplementares, né, que são ângulos suplementares. Quando eu junto os dois, que dá 180, né? Eu tenho aí abaixo, nesses exemplos, se eu pegar aí, por exemplo, o x do primeiro exemplo, com um valor que não está determinado, y no segundo exemplo, também com um valor que não está determinado, mas se eu juntar x e y, eu vou ter 180 graus. Lá no terceiro exemplo, né, eu tenho a junção de x e y, que dá 180 graus. Então, está aparecendo muita propriedade. Tem OPV, tem correspondente, tem suplementar, ou seja, x e x na primeira questão, no primeiro exemplo, são OPV, y e y na segunda questão são OPV. Quando eu juntar x com y, eu tenho suplementar, ou seja, juntando os dois, eu vou estar formando 180 graus. Ok, vamos para frente, tem mais coisa. O que eu quero aí de vocês? Eu quero que vocês trabalhem com essas propriedades por meio de OPV e por meio de suplementar. Eu quero lembrar a vocês que os ângulos que estão do mesmo lado da reta são chamados de colateral, ok? Os ângulos que estão do mesmo lado da reta são chamados de colateral. Vou deixar umas questõezinhas para vocês aí, mas não quero explicar não. Chamados de colateral. Por exemplo, quando eu junto na terceira figura x, aliás, na parte de cima, y, x embaixo, y lá embaixo, na reta B e x. Então, de um lado só, do lado direito ou do lado esquerdo, vocês aqui escolhem. Quem está do lado direito, todos eles são chamados de colateral. Colateral direito. Mas você está falando direito, só estou dando os exemplos. Eu não estou aqui com um pincel para estar mostrando, então tem que. Então, quem está do lado de AB, que é aí na terceira figura, quem está do lado de AB, que é y, x, y e x, tudo de um lado só da reta T. Quem está do lado direito da reta T e quem está do lado esquerdo da reta T, os que estão do lado direito são chamados de colateral. Os que estão do lado esquerdo também são chamados de colateral, mas porém, quem é colateral de um lado não é colateral com o outro lado. Colateral significa que estão do mesmo lado. Por exemplo, na terceira figura, né, eu estou com todos os ângulos aí, com x, y, nas retas A e B. Se eu pegar os ângulos y e o x, que está abaixo dele, ou seja, na intersecção de A com T, eu tenho y em cima e x embaixo. Eles são colaterais, certo? São colaterais. Se eu pegar y, x, aí mais embaixo tem y, x, são todos colaterais. Porém, do outro lado a mesma coisa. Porém, o y e o x lá de baixo, os que estão por fora da reta B, né, o que está acima de A e abaixo de B, são chamados de colaterais externos. Por que eles são externos? Porque eles estão fora do espaço lá determinado pelas retas.
O x e o y que estão entre as retas A e B são chamados de colaterais internos. Vamos entender. Quem é externo? Os que estão por fora. Existe aí a reta A que corta T e B que corta T. Existe um Y lá em cima e um X lá embaixo, depois da intersecção de B com T. Eles dois são chamados de colaterais externos. E o X e o Y que fica aí nesse espaço determinado, que fica entre as duas retas, são chamados de colaterais internos. Colaterais do mesmo, isso acontece do outro lado do mesmo jeito. Colaterais significa dizer que estão do mesmo lado. São alternos. Marquinhos, haja nome, então por isso que eu disse no início. Prestem atenção na explicação. É muita coisa. O que são colaterais? São os que estão do mesmo lado. O que são alternos? Alternos é quem está em lados alternados. Certo? Quem aparece de um lado e do outro. Lembra que colaterais é quem está do mesmo lado. Alterno é quem está de um lado e do outro. Deixa eu ver se eu pego uma figura aqui. Números. Pronto. Acho que essa figura aqui pega melhor. Por exemplo, 1 e 8 são colaterais externos. Eles estão fora do espaço delimitado nas retas A e B. 4 e 5 são colaterais internos. Estão dentro do espaço delimitado pelas retas. Do mesmo jeito que 2 e 7 são colaterais externos, 6 e 3 são colaterais internos. O que isso quer dizer? O que são esses colaterais? Por exemplo, observe na figura. Se eu juntar 1 com 8, eu tenho um ângulo suplementar. Se eu juntar, dá 180 graus. Se eu juntar 5 com 4, eu tenho ângulos suplementares. Se eu juntar, dá 180 graus. Se eu pegar 2 e 7, quando eu juntar, dá 180 graus. São suplementares. E 3 e 6, se eu juntar, dá 180 graus. Também são suplementares. Era isso que eu queria. Aí onde eu queria chegar. Certo? Se eu pegar, por exemplo, 1 e 7, observa a figura. 1 e 7 têm a mesma medida, então são chamados de alternos. Por que eles são alternos? Porque está alternado, é um lado direito e outro lado esquerdo. Se eu pegar 2 e 8, eles também são alternos. Alternos e externos, né? 1 e 7, 2 e 8 são alternos e são externos, porque estão fora do espaço delimitado pelas retas. Então, são iguais. Os alternos são iguais. Não é corona não, viu? Se eu pegar, por exemplo, 3 e 5, também são iguais. Eles são alternos internos. Estão dentro do espaço delimitado pelas retas. Se eu pegar 4 e 6, também são iguais. Então, os ângulos alternos externos são iguais e os ângulos alternos e internos também são iguais. A diferença de colaterais para alternos. Quem é colateral, quando eu juntar, dá um ângulo de 180 graus. E quem é alterno tem a mesma medida. Então, preste atenção nesses detalhes. Ângulos colaterais internos somados dá 180 graus. Ângulos colaterais externos somados também dá 180 graus. E ângulos alternos têm a mesma medida. Alternos internos ou alternos externos têm a mesma medida. Marquinhos, você falou muita coisa. Você falou em colateral, correspondente, alterno, alterno e interno. Vamos repetir. Correspondente, nos casos aí, eu tenho 1 e 5, eu tenho 2 e 6, eu tenho 4 e 8, eu tenho 3 e 7. São correspondentes. Quem é correspondente tem a mesma medida.
Colaterais eu tenho 1, 4, 5 e 8. Tenho 2, 3, 6 e 7, são colaterais. Porém, colaterais internos eu tenho 4 e 5, somados dá 180 graus. Eu tenho 3 e 6, e os ângulos somados também dá 180 graus. Os internos. Os colaterais externos eu tenho 1 e 8, que somados dão 180 graus. Eu tenho 2 e 7, que somados dão 180 graus. Então, colaterais, quando eu junto, né, quando eu somo junto, eles dão 180 graus. E tem os alternos, alternados, né? A expressão alterno vem de alternado. Parecido com OPV, porém é lá na outra reta, né? Alternos, eu tenho internos, eu tenho 4 e 6, que tem a mesma medida. Eu tenho 5 e 3, que tem a mesma medida, são os internos. Externos, eu tenho 1 e 7, que tem a mesma medida. E tenho 8 e 2, que tem a mesma medida. Eu quero tudo isso, mano? Bem, as próximas questões, isso é fundamental. Então, eu preciso saber de OPV, eu preciso saber de ângulos suplementares, que somados dão 180 graus. Eu preciso saber de colaterais externos e internos. E preciso saber de alternos internos e externos. Ok? Explicado o conteúdo, né? Espero que tenham compreendido. E aí vem umas questõezinhas para nós trabalharmos. Não se assustem com as figuras, né? Sair devagarinho, fazendo passo a passo. Por exemplo, comecem a perceber aí os valores dos ângulos, se for necessário prolongar algum ângulo aí, vocês fiquem à vontade, pode prolongar alguma reta, pode prolongar. Por exemplo, quem tiver dificuldade em prolongar a reta S no item A, pode prolongar, não tem problema, e automaticamente você prolonga essa outra reta que desce esse segmento de reta que desce formando o ângulo X, né? Pode prolongar aí para interceptar a reta S. Automaticamente você vai achar as medidas dos ângulos. Tá bom? Então fica à vontade para responder as questões. Por exemplo, na B também, você vai ter que fazer aí algumas adequações, se vocês não tiverem compreendido direitinho, né? Que adequação é essa? Prolongar algumas retas, né? Você pode prolongar essa reta aqui que forma o ângulo 70, se vocês quiserem. Vocês podem passar alguma bissetriz, se quiserem. Fica à vontade na hora de responder. E se não conseguirem, já sabe como faz. Chama Marquinho lá no Zap e a gente explica. Tá bom? Então, bons estudos para todos vocês. Ficam com Deus. E até o nosso próximo encontro. Abração a todos.